A palavra do Senhor diz assim: Jesus foi com ele, e todo o povo o seguiu, e apertando-se ao redor, no meio da multidão estavam, perdão queridos, eu vou estar lendo da Nova Versão Transformadora. Se puder mudar, eu fiz questão de mudar a versão, porque normalmente eu leio numa versão mais tradicional, e é a forma como eu mais gosto de ler e aprender. Mas nesse texto eu quis trazer a Nova Versão Transformadora, que é uma versão mais atualizada, porque tem algumas palavras muito interessantes aqui que eu creio que vai facilitar a sua leitura. O irmão que estava na projeção, que estava escalado hoje, acordou passando mal, vomitando. Então nós estamos todos de Severino, né? E eu tenho um grande problema em ficar lá no fundo, que eu não consigo me concentrar. Então vocês perceberam que o negócio aqui de vez em quando estava tudo atrasado, mas era eu que estava lá, viu gente? Trocava a letra e de repente eu estava cantando, eu olhava para o negócio de novo, só a graça. Amém? Deu certo? Nova Versão Transformadora, agora a pastora Bianca está lá. Então vocês vão ver que errado estava eu e agora vai ser ela. Mas Deus te abençoe aí, amada, obrigado, viu? Então vamos lá, verso de número 24 diz assim: Jesus foi com ele, e todo o povo o seguiu, e apertando-se ao redor, no meio da multidão, estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades, mas nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. E tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Verso 29, no mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Olha isso que interessante, Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E os seus discípulos disseram: veja, a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Verso 32, Jesus, porém, continuou a olhar ao redor, para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. E Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz, o seu sofrimento acabou. Senhor, obrigado por esta manhã na tua presença, pela oportunidade de compartilhar da tua palavra. Eu entrego em tuas mãos o culto desta manhã, assim como já fizemos, a palavra que será ministrada. O Senhor falou comigo sobre esta palavra durante esta semana, e eu não creio, Pai, que o Senhor nos dá uma palavra à toa. Essa palavra é conhecida, já pude pregar esse texto, mas não essa palavra algumas vezes, e agora eu peço a sensibilidade do teu Espírito Santo, o agir do Senhor sobre nós nessa manhã, sobre aquele que me ouve presencialmente, online, aquele que é membro desta igreja, aquele que é ovelha deste rebanho, mas também aquele que não é, aquele que não faz parte dessa comunidade, que agora essa palavra chega até esse homem, essa mulher. A minha oração é que o Senhor fale com cada um de nós, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amados, o som está alto aí. Celo, só dá uma ajuda para mim, amado. Se não tiver alto aí, só abaixa um pouquinho meu retorno, senão eu acho que está alto e eu diminuo a voz. Nesta manhã eu quero ministrar sobre o poder da fé. O poder da fé. Todos nós sabemos o que é fé. Se não sabemos, você deve aprender e nunca mais esquecer. Hebreus 11:1 nos dá a definição de fé. Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo. Então fé é ter certeza sobre algo que eu espero, é crer. Por exemplo, eu preciso de algumas coisas que aconteçam nessa semana, mas aquilo que eu preciso,
eu não posso duvidar. A fé não é achar que vai dar certo. A fé não é torcer para dar certo. A fé é ter a certeza que vai acontecer. Alguém aqui precisa de algo para essa semana, que você diz assim: olha, pastor, eu preciso que aconteça. Preciso. Há uma diferença entre eu desejo e eu preciso. Desejar, por exemplo, assim, olha, eu desejo comer chocolate. Alguém foi assaltado esse mês? Alguém foi? Alguém comprou chocolate? Então você foi. Se você comprou, você foi. Só a graça, né, querido? 200 e não sei quantas gramas, R$100. Eu nunca vi um negócio desse. É um absurdo. Mas desejo é, por exemplo, estou com vontade de comer chocolate. É um desejo. Estou com fome, preciso comer. É uma necessidade. Então, uma diferença entre desejo e necessidade. Desejo é aquilo que eu quero, é aquilo que eu tenho vontade. Necessidade é aquilo que eu preciso que aconteça. E na vida nós temos necessidades. Por exemplo, questões de saúde são necessidade. Você precisa, por exemplo, estar saudável para você se levantar, trabalhar, cumprir as suas tarefas do seu dia a dia. E talvez você tenha necessidades para a sua semana, para essa semana, e eu oro então para que se cumpra a vontade de Deus sobre a sua vida e sobre as suas necessidades. Mas nesta manhã eu quero ministrar sobre o poder da fé, o que a sua fé pode fazer em meio às suas necessidades. O texto que eu acabei de ler, ele acontece logo após. Talvez na sua Bíblia está escrito assim, olha, o pedido de Jairo, a filha de Jairo. O texto que nós estamos falando aqui está falando de uma mulher com fluxo de sangue. O texto não fala o nome dessa mulher, mas é uma história que acontece após um pedido de um homem muito conhecido chamado Jairo, que a sua filha está doente. Eu vou nessa noite ministrar sobre a filha de Jairo. Então, a sua filha está doente, e ele chega até Jesus, pedindo para que Jesus fosse atendê-la, e Jesus então diz, vamos até ela, e quando Jesus sai, está tudo bem aí, amém, quando Jesus sai para ir em direção à filha de Jairo, então, essa mulher, uma mulher com fluxo de sangue, chama a atenção de Jesus e o toca, crendo que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada, a sua vida seria transformada. Pastor, o que essa mulher tinha? O texto diz que ela tinha um fluxo de sangue. Interessante é que o texto fala uma mulher, mas ele não fala o nome dela. Mas interessante é que ele menciona a fé dela, preste atenção nisso. O texto não fala o nome dessa mulher, mas ele fala sobre a fé dessa mulher. Olha aqui, eu quero dizer algo a você. Muitas vezes nós temos dificuldade até de guardar nome. Eu tenho dificuldade de guardar nome. Mas eu conheço pessoas que são conhecidas pelos seus adjetivos, pelas suas características. Por exemplo, tem homens que são conhecidos pela sua fé. Mulheres que são conhecidas pela sua fé. Quando Elias se passava por um determinado lugar, uma mulher dizia, eis ali um homem de Deus. Que você seja conhecido por um homem de Deus, que você seja conhecida por ser uma mulher de Deus, que você seja conhecido por ser uma mulher de fé, um homem de fé, amém, queridos? E o que acontece? Essa mulher estava enferma, ela tinha um fluxo de sangue, ela tinha uma doença. Toda mulher, eu vou explicar daqui a pouco, ela tem o costume das mulheres. Nós falamos aqui em Levítico, no livro de Levítico, eu vou ler aqui agora novamente, mas no estudo aqui nós falamos sobre a lei que foi criada para a mulher nos dias da sua menstruação. Então a menstruação, toda mulher quando chega em uma certa idade, a criança chega em uma certa idade e então ela tem o seu primeiro período de menstruação. É quando então sai o sangue do seu corpo, algumas impurezas do seu corpo. Toda mulher tem, se não tem, não é natural. Assim como nós temos necessidades físicas, fazemos as nossas necessidades, a mulher passa por este período, mas preste atenção. O texto diz que essa mulher havia 12 anos que tinha hemorragia. Há 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue.
Então eu imagino a condição da saúde dessa mulher. Talvez ela tinha anemia, talvez ela tinha fraquezas, talvez ela tinha limitações, talvez ela tinha dificuldades na sua saúde, no seu dia a dia. E não bastasse tudo isso, ela enfrentava dificuldades por causa da sua enfermidade. E ela então, passando por tudo isso, passando tanta dificuldade, ela toma uma opção: eu preciso fazer com que Jesus mude a minha vida. Eu preciso que esse Messias que está passando por mim transforme as minhas dificuldades. Há momentos na nossa vida, irmãos, que nós não temos muitas opções. Eu quero falar com você que está passando por situações em que você não sabe o que fazer e você não tem muitas opções. Cada um chega diante de Jesus de uma forma. Alguns chegam a Deus por amor e outros chegam pela dor. Alguns se aproximam a Deus porque a graça de Deus, o amor de Deus é revelado e então isso o atrai a Deus. Mas outros só vão para Deus porque estão quebrados, porque a sua família está sendo destruída, porque as suas finanças estão sendo destruídas, porque a sua saúde não vai bem, porque algo não está bom. Então o que você faz? Você corre para Deus. Infelizmente, como pastor, eu recebo pessoas que quando as coisas estão bem, a pessoa não quer saber de Deus. Quando a coisa aperta, ela volta para Deus. A coisa dá uma aliviada, Deus dá uma aliviada de novo e a pessoa se afasta. O que é isso? É a pessoa que não vem por amor. Ela não vem por quem Deus é, ela vem por aquilo que Deus pode fazer. Então a coisa aperta e a pessoa vem: pastor, ora por mim, ora pelo meu casamento, ora pela minha família, ora pelas minhas finanças, ora para que se abra uma porta. Pastor, eu estou desempregado, pastor, eu estou endividado. Querido, você pode compartilhar, eis-me aqui. Mas o problema é quando nós só buscamos a Deus quando estamos com problemas. A questão é, nós vamos entender que essa mulher ouviu falar de Jesus, então ela não tinha opção, ela correu para Deus. Eu quero dizer, queridos, em nome de Jesus, eu não vim aqui te acusar, eu vim aqui dizer a você: Deus é a sua melhor opção. Amém? Você está me ouvindo? Deus é a sua melhor opção. Que nesta manhã a sua fé seja fortalecida, que nesta manhã o poder de Deus seja revelado sobre a sua vida, e que a sua fé, quem sabe, seja aumentada. A palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu não sei como está a sua fé no seu amanhã, mas eu quero dizer a você que o poder da sua fé pode fazer com que o poder de Deus seja manifestado sobre a sua vida e pode mudar e transformar a sua história, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Então eu te faço uma pergunta: você crê que Deus pode transformar as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas dores? Você crê? Aí eu te faço outra pergunta: você crê que Deus pode fazer isso hoje? Amém? Então vira para a pessoa que está do teu lado, acorda ele, acorda ela e fala assim: olha, você crê? Mas você crê hoje que Deus pode entrar com providência sobre a tua vida? O primeiro ponto fica tranquilo, é ao vivo, é ao vivo. É isso aí, obrigado, acordou todo mundo, viu, Davi? Isso aí. Amém, estava combinado, eu falei para ele: a hora que der uns 10 minutos de pregação, você joga no chão. Brincadeira, amado. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é: como crer quando eu não vejo soluções? Como crer quando eu não vejo soluções? Acompanhe comigo, por favor, o verso 25, que diz assim: olha, no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. No meio de uma multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Eu já expliquei que toda mulher tem o seu período, o costume das mulheres. Normalmente são 5 dias, normalmente são 7 dias. Já recebemos oração, a pastora, uma época, chegou e falou: olha, uma pessoa está passando isso, está pedindo oração há tempos, há meses, que essa mulher está com fluxo de sangue. Nós oramos, graças a Deus cessou.
Amém? Mas agora preste atenção, abra, já deu jeito aí, não? Tira o cabinho de trás e coloca de novo, tá? Se não der certo, desliga aí, fica tranquilo, fica na benção. Levíticos 15, verso de número... Eu e a pastora é uma benção. Pode deixar, amada, desliga aí, não dá nada não. Levíticos 15, 25, diz assim: também há uma mulher, aqui vai falar sobre uma lei. Também há uma mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue, por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo ela será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Olha agora o verso 27, por favor, que diz assim: quem tocar esta será imundo, portanto, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Então olha como que era a condição dessa mulher que tinha um fluxo de sangue. O texto diz que ela era considerada imunda, ela vivia socialmente isolada, ela não podia ter contato com as pessoas. Ela estava num período onde o texto está dizendo, se ela estiver fora do seu período, já passou os dias da sua menstruação, e então não para esse costume, amado, o texto está dizendo, olha, ela deve ficar socialmente isolada da sociedade. Ela não pode tocar no Davi, ela não pode tocar na Laís, ela não pode tocar na Josi, ela não pode tocar em ninguém, porque na pessoa que ela tocar, essa pessoa também vai ser como contaminada, impura. Porque vamos entrar aqui na época. Estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Não tinha os cuidados higiênicos que tem hoje. Nós sabemos do poder da transmissão de doenças que existe no sangue. Então era uma cultura da época que ela deveria viver desse jeito. E não bastasse tudo isso, acompanhe comigo por favor o verso de número 26, que tinha assim: tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade ela tinha piorado. Olha a situação dessa mulher. Qual a expectativa de vida dessa mulher? Não fala aqui se ela tinha marido. O texto diz que ela tinha 12 anos que estava numa situação dessa, então provavelmente ela já não tinha mais marido. Não menciona aqui a situação financeira dela, como que se ela tinha muitas posses, mas agora diz que ela perdeu tudo, gastando todo o seu dinheiro com medicamentos, com médicos, e a cada vez a coisa ficava pior. E é normal que quando você está doente, quando você está com uma situação assim, o que você faz? Você procura todo tipo de médico, você procura convênio, você paga exame, você tenta resolver da forma que puder, porque você está necessitado. E quando você está necessitado, tome cuidado, queridos. Quando você está nesse momento de desespero, tome muito cuidado, porque chegam também os aproveitadores. Muitas vezes, na hora que você está necessitado, chega gente para lhe causar ainda mais dor. Já viram o golpe do bilhete premiado? Você já está apertado, a coisa já está difícil, de repente você vai cair num golpe. Ainda vem um abençoado, aí você fala, Deus, mas não é possível. Aí vem alguém que te rouba. Você vai comprar um carro, você vai vender o carro, o cara vai e te engana. Situações que chegam para te trazer ainda mais dor. Ela vai procurar um médico para resolver a situação, e o texto diz que nada adianta. Eu ouvi uma história, eu me lembro de uma vez, uma pessoa passando por toda dificuldade, doença, não resolvia, não mudava, não curava, nada acontecia. O que ela foi? Ela foi para uma igreja, o pastor levantou uma oferta louca lá, ela foi e depositou tudo que tinha aos pés do altar, e ficou sem nada, e não foi curada. Ela fez pela fé. Mas onde eu estou querendo dizer? No momento de fé, só tome cuidado. No momento de enfermidade, doença, tome cuidado com os aproveitadores.
Pessoas que chegam para, ao invés de trazer bênção, paz, para ao invés de te ajudar, para ao invés de te resolver o problema, te trazem mais peso. Eu quero falar com você que está doente, com você que está necessitado, com você que tem causas urgentes a serem resolvidas. Pastor, eu preciso de que Deus faça algo por mim, porque eu já não tenho mais o que fazer, meu dinheiro já foi, minha esperança já foi. Já procurei solução em A, já procurei solução em B, e estou passando no centro, estou vendo umas irmãs fazendo assim para mim. Não é irmã não, viu, querido? Você passar no centro da cidade, você vê umas pessoas falando assim: ó, vem cá, deixa eu ler tua mão, sai fora. Deixa eu ler sua sorte, sai fora. Tome cuidado com as propostas que você recebe. Tome cuidado nos lugares onde você procura solução para os teus problemas. Eu quero falar com você que já tentou resolver os seus problemas de muitas formas e nada dá certo. Eu quero dizer primeiro que isso não acontece só com você. Essa semana eu falei isso para a pastora. Eu falei assim: não parece que tudo que a gente vai fazer é difícil? Não parece que quando você tenta fazer alguma coisa que é tão simples, às vezes que parece que o negócio está amarrado, às vezes parece que o negócio está enroscado, está preso, e o negócio não anda. Eu quero dizer, não é só com você. Você virar para o irmão do teu lado, da direita e da esquerda, ele vai dizer: eu passo pela mesma coisa. Não é só com você. Por mais que eu tenha necessidades na área A e na área B, e você na C e na D, cada um com suas dificuldades, cada um com as suas dores, mas eu quero dizer, não é só você. Eu creio na medicina, eu creio que há formas de, por exemplo, você procura um médico e ele te ajuda, mas preste atenção, eu quero dizer a você, eu creio que Deus traz cura através da medicina, mas eu creio que o médico é um processo, e quem cura é Jesus. Eu creio, a igreja Nazarena, ela crê que Deus cura através da medicina. Aprenda essa palavra: Deus cura através da medicina. Não é o médico faz parte do processo. É Deus quem cura através da medicina. A pastora Bianca perdeu o rim, aí nós precisávamos que ela tivesse um novo rim, os dois pararam. Aí ela dormia plugada numa máquina a noite toda. Antes de tudo isso eu já orava, sabendo e crendo, o Senhor pode restaurar o rim. Mas Deus também é Deus para dizer não. Por quê? Porque a doença pode ser um processo. A necessidade, a dificuldade pode ser um processo. Assim como a cura pode ser um processo. Eu já orei por gente e a pessoa foi curada na hora. Pastor, como? Não sei. Estou eu num culto, um pastor pregando, eu sentado na primeira cadeira, alguém chega e diz assim: tem algum pastor aí? Meu filho está doente. Eu lá, eu falei: meu Deus do céu. Eu lembro que eu fui orar assim, desanimado, cansado, e fui lá no fundo, trouxe o irmão para fora, trouxe a criança para fora, vem cá, tirei do meio do povo, fomos lá, oramos com fé, e voltei para o culto. A pessoa falou: pastor, eu vou embora. Meu filho está doente, eu vou embora. Chegou em casa, mandou uma mensagem, o testemunho: pastora, minha filha está 100%, está pulando, está brincando, nem dei nada, o Senhor a curou. Então, Deus cura. Mas, por exemplo, quantas vezes eu orei pela minha esposa? Para que ela não precisasse passar pelo transplante, para que o seu rim voltasse ao normal. E o que aconteceu? Nada. Deus não a curou, mas isso não pode fazer com que eu perca a fé. E existe aqui um princípio, porque normalmente quando nós estamos com dificuldades, o que nós temos que fazer? Você está passando mal? Primeira coisa, você precisa ir para o médico. Mas eu quero agora deixar um conselho a você. Antes de ir para o médico, talvez você pode orar. Pastor, aconteceu tal coisa. Tem coisa que é urgente, quebrou o braço, fratura exposta, um acidente, vá para o médico. Mas tem gente que está com uma dor, está com uma infecção, está com alguma coisa, vá, mas antes, ore ao Senhor. Amém? Você está me entendendo? Ore ao Senhor. Tem gente que se acostuma com a dor e já não ora mais, já não crê mais que o Senhor pode curar. Querido, se a tua esposa está doente, impõe as mãos sobre a cabeça dela, ora por ela. Teu filho está doente, impõe as mãos sobre a cabeça dele, ore por ele. Teu marido está doente, ore por ele. Amém? Ixi, está todo mundo dormindo. Amém?
Você tem uma necessidade? Ore por isso. Ore por isso. O que eu estou querendo dizer? Primeiro a gente procura solução em coisas, primeiro a gente procura solução em pessoas, para depois nós esperarmos a solução de Deus. Ela não fez isso, porque na verdade ela ainda não tinha um encontro com Deus. Agora acompanhe comigo, por favor, o verso de número 27 e 28, que diz assim: olha, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Então a grande questão aqui, por que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos? Porque ela não conhecia ainda a Jesus Cristo. Mas o texto diz que ela, tendo ouvido falar de Jesus, o que ela faz? Ela falou: eu vou tocar nele, eu vou tocar na orla de suas vestes, porque se eu apenas tocar, tem aquele louvor, acho que é do Davi Sasser, né? É do Davi Sasser, se eu apenas te tocar, se eu apenas te tocar, serei curado. Ela falou: se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curado. Nós já sabemos que ela não podia tocar em ninguém, olha isso, ela não podia tocar em ninguém, porque ela era considerada impura. Mas ela sai, passa pelo meio da multidão. Alguns filmes aí que contam a história dessa mulher mostram ela ali talvez se rastejando para não contaminar os outros, até ela chegar até Jesus e tocar na orla das suas vestes. Por quê? Porque ela cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Guarde isso no seu coração, queridos. Ela cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ela cria no Senhor e Salvador da sua vida. Ela cria naquele que tem o poder de fazer os céus e a terra. Ela cria que se ela apenas tocasse nele, ela seria curada. Aí eu te pergunto: será que nós verdadeiramente cremos em Deus? Será que nós verdadeiramente cremos que Ele cura? Será que nós verdadeiramente cremos que Ele tem poder de mudar na nossa vida? Ou será que nós olhamos e dizemos: não, Ele muda a vida da Josi, Ele muda a vida do Mateus, Ele muda a vida da Luciana, Ele muda a vida do outro, mas a minha não. Não, o texto diz que ao ouvir falar de Jesus, ela então diz: eu preciso tocar na orla das vestes desse homem, porque se eu tocá-lo, eu serei curada, mesmo não podendo. Então o segundo ponto que eu quero trabalhar com você é: a fé te faz superar limites. A fé te faz, ou deve te fazer, superar limites. Ela não podia, mas ela não ficou presa a isso. Por quê? Porque ela não tinha futuro, não havia mais esperança para a sua vida. Ela já tinha feito o que podia, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, com medicamentos, com tudo, e nada resolveu. Ela só tinha uma chance: Jesus está passando por mim, e eu preciso tocar na orla de suas vestes. Queridos, eu quero dizer uma palavra do Senhor para a sua vida nessa manhã, e isso precisa gerar fé no seu coração, para superar limites. E você precisa tocar no Senhor nessa noite, você precisa dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor entre com providência sobre a minha vida, eu preciso que o Senhor libere uma palavra do céu sobre mim, eu preciso que o Senhor toque sobre essa situação que eu estou enfrentando, eu preciso que o Senhor mude o cenário da minha história, quem sabe hoje, em nome de Jesus. Eu quero te perguntar: como está a sua fé? Você crê na palavra de Deus ou você só acredita? Porque Jesus diz que até Satanás acredita na palavra de Deus. Ele sabe que Deus existe. Mas crer na palavra é quando eu ouço ela para mim e digo: eu creio, Deus tem poder, Deus vai fazer na minha vida, em nome de Jesus. Olha a diferença aqui, ó. O texto diz que no meio da multidão, quando Jesus diz, ele está andando, então ele para e diz: alguém me tocou. O que os discípulos respondem? Senhor, todos te tocam. Olha o tamanho da multidão, olha o tanto de gente que está te apertando, que está te tocando. Ele diz: não, uma pessoa me tocou, porque de mim saiu
virtude, de mim saiu poder. Então no meio da multidão muitos tocaram, mas só um toque gerou poder, só um toque gerou virtude. E há uma grande diferença do toque físico com o toque da fé. Essa mulher não apenas encostou nele, essa mulher foi com fé dizendo: a hora que eu colocar as mãos nele, vai acontecer alguma coisa e eu serei curada. Meus irmãos, a fé não tem explicação, não tem como explicar. Como, pastor? Eu não sei como, eu não sei explicar. Não tente enquadrar a fé, você precisa superar os limites da fé. Você precisa crer que há esse poder sobrenatural que nós não conseguimos explicar. Ela não podia fazer o que ela fez, mas ela não tinha mais opção, ela não tinha mais chance, então ela se entregou de todo o seu coração. Eu não sei qual a área da sua vida em que você precisa que Deus haja, eu não sei qual a área da sua vida que você precisa de transformação, mas eu quero dizer a você: lembre-se, a fé te faz superar limites. Pastor, eu posso até aqui eu acho que está dentro do normal, pastor, até aqui está dentro do natural. Se eu fizer mais que isso, vão falar de mim, vão dizer que eu sou louco. A lei manda eu ficar em casa, a lei está dizendo que eu tenho que fazer assim. O problema é que eu já tentei de tudo e não consigo fazer nada. Eu preciso chamar a atenção de Deus, eu preciso que Ele olhe para mim. Então o que você precisa fazer? Você precisa subir um monte, você precisa descer e se humilhar, se ajoelhar, se quebrantar. Você precisa fazer algo novo, você precisa sair para espiar a terra, você precisa fazer algo pela fé. Você precisa fazer algo pela fé. Eu quero guardar isso no seu coração nesta manhã, uma palavra para o seu coração: a fé te faz superar limites. Faça o que você precisa fazer, mas faça com fé. O que ela está fazendo aqui? Ela está quebrando protocolos. Ela faz algo comum de forma incomum. Todos tocaram, só uma foi curada. Preste atenção nisso. Pastor, Jesus curou a todos? Não, Jesus não curou a todos. Ali tinham muitos necessitados. Todos tocaram, mas só um foi curado. Nesta manhã, minha palavra, eu quero chamar o louvor, por favor. Eu quero deixar essa frase em seu coração: a fé te faz superar limites, que você possa vencer os seus medos. Pastor, mas eu não tenho mais idade para isso, eu não tenho condição física, social, financeira, emocional. Pastor, mas situações estão acontecendo mas é uma palavra do Senhor para nós nesta manhã. E eu quero convidar você a guardar ela em seu coração. Fique de pé, você que pode. Cada vez que nós lemos a palavra, nós devemos observar, porque a palavra, a leitura pode ser a mesma, o texto pode ser o mesmo, mas Deus pode se revelar a você de forma diferente. Não se acostume com a palavra, tome cuidado. Muitas vezes nós chegamos na igreja, e aí você ouve uma palavra, e você: mas eu já conheço essa palavra, eu já conheço essa história. Tem palavras na Bíblia que a gente conhece de cor, versículo por versículo. Mas eu quero dizer a você: a palavra que sai da boca de Deus nunca é a mesma. Eu convido você a guardar essa palavra no seu coração. Diante de uma multidão de toques, um deles gerou poder,
gerou transformação. O verso de número 34 diz assim, vamos ler a partir do verso 30, para você que ainda não conhece, guardar essa palavra no seu coração. Diz assim: Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, e por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E os seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. E Jesus lhe disse, verso 34, e Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz, o seu sofrimento acabou. Filha, sua fé a curou. A sua ação, mesmo não podendo, mesmo diante do impossível, mesmo diante das dificuldades. Meus irmãos, como que nós temos reagido às dificuldades do dia a dia? Apaga a luz para mim, por favor, amado. Eu quero fazer um convite a você. Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu não sei se você tem alguma necessidade, ou quem sabe um desejo, e essa palavra gerou fé no seu coração. Eu me lembro uma vez que eu estava em um culto, e eu fui lá para buscar algo de Deus, uma palavra de Deus, e eu ouvi uma frase, eu já compartilhei muitas vezes. O pastor pregou sobre Davi e Golias, e eu conheço a história de Davi e Golias, preguei muitas vezes, mas ele disse uma frase, e essa frase mudou muitas coisas na minha vida. Ele diz: olha, um vencedor de gigantes tem pressa em vencer. Um vencedor de gigantes tem pressa em vencer. E eu era alguém que estava procrastinando algumas decisões por medo, por insegurança, por falta de condições. Mas aquela palavra entrou em meu coração, me fez tomar decisões e mudou áreas da minha vida. Nós não somos animadores de plateia. Nós não estamos aqui para produzir fogo. Mas se essa palavra falou contigo, se você tem uma necessidade, ou quem sabe um desejo de algo que você: pastor, eu desejo isso para a minha vida, eu quero convidar você a sair do seu lugar, eu quero orar por você. Você pode vir aqui, se ajoelhar, fique à vontade, se quiser ficar em pé, enquanto nós adoramos ao Senhor. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Se eu apenas te tocar,
sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Deus pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Queridos, que você saia daqui com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Não sei o que essa palavra falou comigo, mas ela falou fortemente ao meu coração. Então guarda, com fé, que isso realmente possa, que essa palavra liberada, possa produzir fé no teu coração. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé para superar limites, necessidades, dores. Que essa palavra traga o efeito que apraz ao Senhor. Alguns seja cura física, alguns seja cura emocional, alguns quem sabe seja uma resposta de uma oração, resposta de uma vontade de Deus sobre a sua vida, resposta de um plano de Deus para a tua casa. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, graças te damos, ó Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que o Senhor nos despeça agora em paz, em segurança. Nos leva, Senhor, guardados pelo Senhor, nos livra do mal. Nos dê um domingo abençoado na tua presença, um almoço, quem sabe uma reunião de família, quem sabe, Senhor, aqueles que talvez vão trabalhar, tudo aquilo que intentamos fazer hoje, durante a semana. Que a tua boa mão seja sobre cada um de nós. Que essa palavra possa gerar fé em nosso coração, para crer que o Senhor é poderoso para transformar as nossas dores, Pai, as nossas realidades, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vá em paz, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.